O Espírito do Senhor sobre mim fez a sua unção. Enviou-me aos empobrecidos a fazer feliz proclamação. Evangelho deste terceiro domingo do Advento, a liturgia nos traz Lucas, no capítulo 3, versos 10 a 18. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as multidões interrogavam-no, dizendo: que devemos, pois, nós fazer? Respondendo, dizia-lhes: o que tem 2 túnicas, dê uma ao que não tem, e o que tem que comer, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: Mestre, que devemos nós fazer? Ele respondeu-lhes: não exijais nada além do que vos está fixado. Interrogavam-no também os soldados, dizendo: e nós, que faremos? Ele disse-lhes: não façais violência a ninguém, nem denuncieis falsamente, e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa e pensando todos nos seus corações que talvez João fosse o Cristo, João respondeu, dizendo a todos: eu, na verdade, batizo-vos em água, mas virá um mais forte do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia dos sapatos. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Tomará na sua mão a pá, limpará a sua eira e recolherá o trigo no seu celeiro. Mas a palha queimá-la-á num fogo inextinguível. E pregava muitas outras coisas ao povo, instruindo-o. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos trazer, então, a reflexão deste evangelho de hoje, que São Lucas, que fala um pouquinho de São João Batista, o precursor. As multidões percebiam que João não era um pregador comum. Ele trazia uma exigência clara, propunha uma reviravolta nas atitudes pessoais e nos relacionamentos. Era portador da boa notícia de Deus. Estava a serviço do Messias, que ele anunciava próximo. Dispostas a mudar de vida, várias categorias de pessoas se apresentam a João e lhe perguntam: o que devemos fazer? João adequava sua resposta conforme a situação ou profissão da pessoa, o povo em geral, cobradores de impostos, soldados, etc. E lhes recomendava praticar a justiça, isto é, realizar as obras de modo justo, honesto e agradável a Deus. Ao ser interrogado se era o Messias, responde com firmeza que não. O Messias viria em breve e haveria de batizar com o Espírito Santo e fogo, com o fogo purificador e com o Espírito da vida. E essa reflexão é do Dia a Dia com o Evangelho, da editora Paulus. Agora a gente faz a ligação do Evangelho com o catecismo da nossa Santa Igreja, o catecismo da nossa doutrina. Vamos ver um trechinho que fala do batismo de Jesus no parágrafo 535. O início da vida pública de Jesus, ele se dá com o seu batismo feito por João, lá no Rio Jordão. João pregava um batismo de penitência, em ordem à remissão dos pecados. Uma multidão de pecadores, publicanos e soldados, fariseus e saduceus, prostitutas, vinham ter com ele para que os batizasse. Então aparece Jesus. O batista hesita, Jesus insiste e recebe o batismo. Então, o Espírito Santo, sob a forma de uma pomba, desce sobre Jesus. E uma voz do céu proclama: este é o meu Filho muito amado. Tal foi a manifestação, a epifania de Jesus como Messias de Israel e Filho de Deus naquele momento.
Parágrafo 2447. As obras de misericórdia, que a gente escutou no Evangelho de hoje, são as ações caridosas, pelas quais vamos em ajuda do nosso próximo, nas suas necessidades corporais e espirituais. Instruir, aconselhar, consolar, confortar são obras de misericórdias espirituais, como perdoar e suportar as coisas com paciência. As obras de misericórdia corporais consistem, nomeadamente, em dar de comer a quem tem fome, albergar quem não tem teto, vestir os nus, visitar os doentes, os presos, sepultar os mortos. Entre estes gestos, a esmola dada aos pobres é um dos principais testemunhos da caridade fraterna e também uma prática da justiça que agrada a Deus. Quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem nenhuma, e quem tem mantimentos, faça o mesmo. Está lá, no Evangelho de hoje. Dai antes de esmola do que possuís, e tudo para vós ficará limpo. Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e precisarem do alimento cotidiano, e um de vós lhe disser, ide em paz, tratai de vos aquecer e de matar a fome, mas não lhes der o que é necessário para o corpo, de que lhes aproveitará essas palavras? Parágrafo 696, a gente termina daí. O fogo, que fala, Jesus, São João fala nesse evangelho de hoje do fogo, Vamos lá. Enquanto a água significava o nascimento e a fecundidade da vida dada no Espírito Santo, o fogo simboliza a energia transformadora dos atos do Espírito Santo. O profeta Elias, que apareceu como um fogo e cuja palavra queimava como um facho ardente, pela sua oração, faz descer o fogo do céu sobre o sacrifício do Monte Carmelo, figura do fogo do Espírito Santo, que transforma aquilo em que toca. João Batista, que irá à frente do Senhor com o espírito e a força de Elias, anuncia Cristo como aquele que há de batizar no Espírito Santo e no fogo. Está no Evangelho de hoje. Aquele Espírito do qual Jesus dirá, eu vim lançar fogo sobre a terra e só quero que ele se tenha ateado. É sob a forma de línguas, uma espécie de línguas de fogo, que o Espírito Santo repousa sobre os discípulos na manhã de Pentecostes e os enche de si. A tradição espiritual reiterará esse simbolismo do fogo como uma das mais expressivas da ação do Espírito Santo. Não apagueis o Espírito. É o fogo que deve nos queimar e nos fazer levar adiante o Evangelho de Jesus, a exemplo do que fez João Batista.